de volta para a gravação do vídeo 29 de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. Vem comigo, queridão, vamos lá. Hoje nós vamos responder da questão 561 até a questão 580. Isso mesmo, queridão. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia, de onde eu estou gravando esse vídeo com muito carinho para você. Tô sem relógio, mas eu sei que agora é 6h40 da manhã. Vamos lá então? Vamos agora de processo civil. Isso mesmo, querido. Vamos agora de processo civil, com questões do novo CPC. E aí, que tal? Tá animado, queridão? Tá animado? Você que tá animado, já deixa o seu curtir, já comenta aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações, porque aqui você com certeza tem o maior conteúdo do Brasil gratuito de direito notarial e registral. Vamos lá? São mais de 1000 questões aqui já no meu canal, hein? Fica ligado, queridão. Olha só, vamos lá, questão 561. Aliás, deixa eu dizer, senhores, deixa eu fazer uma indicação aqui para vocês, ó. Olha esse livro que eu tô na mão, ó. Veja, eu vou resolver questões desse livro. Novo CPC para concursos, como gabaritar. Deixa eu fazer as honras aqui pra galera ficar famosa, olha só. Coordenadores Luiz Delore, Renato Montans de Sá, organizador Ivo Tomita, autores Cíntia Rodrigues, ficando famosa agora no meu canal, Denis Skorkovski, homem, vai ter um nome difícil lá longe, Denis Skorkovski, pronto, Fernando Cavalcante, Ivo Tomita, Luiz Delore e Renato Montans. Esse livro é muito bom, viu? Eu recomendo para vocês, vou até aproveitar alguns ótimos comentários dos autores aqui, porque processo civil não é a matéria que eu leciono há 13 anos, né, queridão? Mas nós vamos lá, nós vamos detonar no processo civil também. Queridão, vamos lá. Questão 561, 562, 563, 564, 565 foram questões tiradas da prova da magistratura em 2013, prova da FCC. Só que a questão já está devidamente atualizada para o novo CPC. Vem comigo! Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. E se não o fizer, como regra geral, presumir-se-ão verdadeiros os fatos não impugnados. Se liga no enunciado, porque com base nesse enunciado, nós vamos responder 5 questões. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. E se não o fizer, como regra geral, presumir-se-ão verdadeiros os fatos não impugnados. Vamos lá. Esse ônus concerne ao princípio processual da congruência. E aí? Esse ônus concerne ao princípio processual da congruência. Sim ou não, galera? Sim ou não? Questão verdadeira ou falsa? A 561. Questão falsa. Princípio da congruência ou princípio da adstrição, na verdade, está ligado àquela necessidade do juiz se ater aos limites que foram postos na demanda pelo autor, pelo réu ou quem tenha direito para fazer isso. Se ligou no movimento? No comentário do autor aqui, ele disse o seguinte, ó. Questão incorreta, porque o princípio da congruência ou adstrição do juiz ao pedido impõe ao juiz o dever de julgar a causa com base no pedido formulado pelo autor. Aliás, ele ainda cita aqui no novo CPC o artigo 141. Anote aí. Perfeito? Se ligou no movimento? Então, primeira questão tá falsa. Vamos lá. 562. 562. O enunciado é o mesmo. A questão é que é outra, ó. Esse ônus, lembra que nós falamos que cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, blá, blá, blá. Esse ônus concerne ao princípio processual da eventualidade. Concerne ao princípio processual da eventualidade. E aí, é o princípio da eventualidade que tem total relação com o que foi enunciado aqui na questão, sim ou não? Sim, questão verdadeira. Questão verdadeira. Esse princípio da eventualidade, que também é chamado de princípio da concentração. Princípio do quê? Fala pra mim aí, da concentração. E aí os autores fazem uma importante observação no seguinte sentido, olha só.
A doutrina se refere à regra que consta dessa questão como sendo o ônus da impugnação específica, previsto no artigo 341 do novo CPC. Princípio da eventualidade, continuam os autores, ou da concentração, é aquele que impõe às partes o ônus de alegarem todos os fatos capazes de levar ao conhecimento ou à rejeição do pedido, na primeira oportunidade que tiverem de falar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 336 do novo CPC. Comentário é excelente, né, queridão? É excitante, é fantástico, por isso que eu fiz questão de ler para os senhores. Questão, vamos lá, 563. Queridão, agora vocês vão saber que as outras três estão erradas ou não. Vamos lá. O enunciado é o mesmo. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial e, se não o fizer, como regra geral, presumir-se verdadeiros os fatos não impugnados. Esse ônus concerne ao princípio processual da isonomia processual? Sim ou não? De jeito nenhum, né, pessoal? Na verdade, esse enunciado, essa relação está com o princípio da eventualidade ou da concentração que eu acabo de explicar na questão anterior. Perfeito? Não diz respeito ao princípio da isonomia, não, porque o princípio da isonomia processual, na verdade, ele diz respeito à necessária igualdade que deve ser conferida de oportunidades pelo juiz a todos aqueles que estão participando do processo. O juiz deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na seara processual. E com isso ele vai garantir a isonomia. Então a isonomia processual não tem relação com aquilo que foi enunciado na questão. Perfeito? Se ligou no movimento? Vamos embora. Queridos, olha só. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial e, se não fizer como regra geral, presumir-se verdadeiros os fatos não impugnados. Esse ônus concerne ao princípio processual da duração razoável do processo, questão 564. Duração razoável do processo, questão falsa. Como assim duração razoável do processo, cara pálida? Queridão, duração razoável do processo está previsto no artigo 5º, inciso 78. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Lá está dito que, e diga-se de passagem, esse dispositivo foi inserido lá pela Emenda Constitucional 45, esse dispositivo diz que o processo tem que acabar rápido. Ou, se ele não diz que tem que acabar rápido, tem que acabar pelo menos em prazo razoável. É só isso. Então, sem dúvida alguma, não tem relação com o enunciado, questão falsa. E questão 565, a última questão com base nesse enunciado, diz que esse ônus, já li para você várias vezes, né? Esse ônus concerne ao princípio processual da inércia ou do dispositivo. Questão falsa. Gente, aqui está dizendo que cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. E se ele não fizer isso como regra geral, você vai presumir verdadeiro os fatos que não foram impugnados. Tudo bem. Esse ônus concerne ao princípio processual da inércia ou do dispositivo? Não. O princípio da inércia ou do dispositivo é o princípio segundo o qual o juiz só age a partir de provocação das partes. Ok? Então, naturalmente, o enunciado não tem relação com o princípio da inércia ou o princípio do dispositivo. Perfeito, queridão? Se ligou no movimento? Então, essas foram as 5 primeiras questões de processo civil. Vamos embora. Vamos agora para mais 5 questões. E essas 5 questões que eu vou falar agora caíram na prova da Magistratura do Pernambuco. Magistratura do Pernambuco 2011, prova feita pela FCC. Perfeito? Vamos lá. É correto afirmar o seguinte, ó. Vamos lá. O princípio da eventualidade concerne aos limites do pedido inicial formulado. E aí? O princípio da eventualidade concerne aos limites do pedido inicial formulado. E aí? De jeito nenhum, né, pessoal? Concerne aos limites do pedido inicialmente formulado, tá mais cheirando aí um princípio da congruência, o princípio da distrição, algo direcionado ao juiz. Ok? Princípio da eventualidade não. Princípio da eventualidade não. Nós acabamos de ver que o princípio da eventualidade ou o princípio da concentração, ele vai informar exatamente, olha só o comentário do autor aqui, que eu também achei perfeito, por isso vou fazer as honras aqui.
incorreta, porque o princípio da eventualidade está relacionado à necessidade de que as partes façam todas as alegações de fato e formulem todos os eventuais pedidos possíveis na primeira oportunidade para fazê-lo, sob pena de preclusão. Ok? Se ligou no movimento? Se ligou? Tranquilo? Nós, inclusive, citamos na questão anterior o artigo 336 do novo CPC nesse sentido. Ok? Vamos embora. Questão agora 567. Questão agora 567. Questão 567 de 800, a número 7 de hoje. 7 questões de processo civil. Vamos lá. A coerência dos argumentos expostos caracteriza o princípio da congruência ou adstrição. E aí? A coerência dos argumentos expostos caracteriza o princípio da congruência ou adstrição. Questão falsa. Ô, gente, princípio da congruência ou adstrição é aquele que diz que o juiz deve se limitar ao que foi exposto pelas partes no momento de fazer o seu julgamento. Então, não tem relação com a coerência dos argumentos expostos. Se os argumentos são coerentes ou não, o juiz vai decidir de acordo com esses argumentos, que possam ser coerentes ou não. Decidindo ele de acordo com esses argumentos que foram apresentados, é lógico que ele pode ser favorável ou não aos argumentos, decidindo o juiz de acordo com o que lhe foi exposto, está atendido o princípio da congruência ou da adstrição. Perfeito, queridão, se ligou no movimento? Vamos embora. Questão agora 568. Questão 568 de 800, a número 8 de hoje. O princípio isonômico previsto processualmente é meramente formal e abstrato, ao contrário de igual princípio constitucional. E aí? Volta o vídeo aí. Questão falsa, né, pessoal? Olha aí. O princípio isonômico previsto processualmente é meramente formal e abstrato, ao contrário de igual princípio constitucional? De jeito nenhum, gente. O princípio isonômico previsto processualmente, ele tem aquela mesma característica do princípio da igualdade plasmado na Constituição. Ele tem que ser atendido na sua vertente formal e na sua vertente material. Ok? Se ligou no movimento? E na sua vertente material, que também deve ser atendida, nós vamos proclamar aquelas sábias palavras de Aristóteles complementadas por Rui Barbosa. Nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida e na proporção de suas desigualdades. Perfeito, queridão? Então, princípio da igualdade material e da igualdade formal são aplicados ao processo civil, indubitavelmente. Ok? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora é 569 de 800. Tá chegando a hora de terminar o desafio. Olha só. O princípio da iniciativa da parte, rege o processo civil, não comportando exceções. E aí, meu querido? Fala pra mim. Absurdo isso aqui, fala velho. Absurdo. O princípio da iniciativa da parte rege o processo civil, não comportando exceções. Ei, meu queridão, sempre que aparecer uma questão dizendo que não comporta exceção, você já pode ficar de orelha em pé. Você já pode ficar... Mas sem dúvida, né, queridão? Geralmente no direito tem exceção. Geralmente tem exceção. É lógico que tem exceção até para isso, mas geralmente tem exceção. Gente, questão falsa, né? O princípio da iniciativa da parte rege o processo civil, não comportando exceções? Falso, né, gente? Nós podemos pensar, por exemplo, naqueles casos onde o juiz determina a abertura do processo, no caso de herança jacente. Perfeito? Se ligou no movimento? Tranquilão? Guardou aí? Então vamos embora. Questão 570 de 800. É possível ao juiz, por sua própria iniciativa, determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente procrastinatórias. E aí? Fala pra mim, queridão. Questão verdadeira, aliás, está lá no artigo 370 do novo CPC. Anota aí, queridão, o artigo 370 do novo CPC. Realmente é possível, juiz, por sua própria iniciativa, o juiz chamou para ele, matou no peito e deu um voleio. Ele pode realmente, por sua própria iniciativa, determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente procrastinatórias.
Se ligou? Tranquilão? Anotou aí, queridão? Então vamos embora. Questão agora, querido. 571, 572, 573, 574. Todas as questões cobradas na prova da magistratura 2009, prova da VUNESP. Ó, 4 questões sobre o princípio da correlação ou da adstrição. E você certamente já está ligadão aí nesse princípio, porque nós já falamos sobre ele aqui. Princípio da congruência, da adstrição e olha mais um nome aí, da correlação. É bom nós fazermos questões de magistratura em matéria de processo civil, porque essa é uma das matérias mais fortes no concurso da magistratura. E se você responde questões de processo civil da magistratura, quando você chegar para fazer uma questão de cartório, você vai simplesmente, queridão, afinar o cabelo. Você vai simplesmente espancar o examinador. Vamos lá. Segundo a regra da correlação ou adstrição, o juiz, ao proferir a sentença, deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Verdadeira, verdadeira. Olha aí, queridão, lembra dos limites objetivos? Lembra dos limites subjetivos? Revisa esse negócio aí. Queridão, o juiz, ao proferir a sentença, ele deve, sem dúvida, se ater aos limites objetivos e subjetivos da demanda. E, queridão, tem total relação com o princípio da correlação, da congruência ou da adstrição do juiz ao pedido. Ok? Questão verdadeira, a 571. Questão agora 572, vamos embora. Segundo a regra da correlação ou adstrição, o juiz, ao proferir a sentença, deve ater-se exclusivamente aos limites subjetivos da demanda. Questão falsa. Nós já acabamos de ver na questão anterior que tem que ser aos limites objetivos e subjetivos. Quando ele fala aqui exclusivamente aos limites subjetivos, questão falsa. Ok? Vamos lá, questão 573 de 800. Segundo a regra da correlação ou adstrição, compete exclusivamente ao autor fixar os limites da demanda. Compete exclusivamente ao autor fixar os limites da demanda. Questão falsa. Falsa, gente, por uma questão simples. O réu também pode agregar aos elementos da demanda. O réu também pode agregar aos elementos da demanda e ele diz que compete exclusivamente ao autor fixar os limites da demanda. Perfeito? Questão falsa. Questão 574 de 800, a número 14 de hoje. Segundo a regra da correlação ou adstrição, o réu pode, em qualquer processo, ampliar os limites da demanda na contestação ou mediante reconversão. Segundo a regra da correlação ou adstrição, o réu pode, em qualquer processo, ampliar os limites da demanda na contestação ou mediante reconversão. Gente, só dele ter falado em qualquer processo aqui, você já deveria ter desconfiado. Perfeito? Olha o comentário dos autores aqui, que é brilhante. Eles dizem assim, veja só, gostei aqui do comentário, melhor do que eu faria. Incorreta, porque nem sempre é admissível o uso da reconvenção ou do pedido contraposto. Nós vamos ter exceções. E é o que eu venho dizendo para você. O cara falou lá, qualquer processo, qualquer situação, queridão, é lógico que se você domina o tema, você analisa ele por completo. Mas se você não domina o tema e o cara falou qualquer situação, ei, você que já é macaco velho em concurso sabe que você tem que desconfiar dessas expressões. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora, 575, 576, 577, 58, 579, cobradas no concurso para magistratura 2009 do Rio Grande do Sul. Vamos lá. De acordo com o princípio da demanda, nenhum juiz, olha só, de acordo com o princípio da demanda, nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando provocado pela parte ou por interessado. Senão quando provocado pela parte ou por interessado. Considerando tal premissa, julgue os itens. Somente é possível ao réu deduzir pedido, circunstância que aumenta os limites objetivos do processo, se o fizer na forma de ação. De novo, somente é possível, somente é possível ao réu
deduzir pedido, circunstância que aumenta os limites objetivos do processo se o fizer na forma de ação. Se o fizer na forma de ação. Questão falsa, porque existe a possibilidade de ele também fazer na forma de pedido contraposto. Olha o comentário aqui dos autores. Incorreta devendo ser assim assinalada, porque o réu pode ampliar os limites objetivos da demanda, não só pela reconvenção, que tem natureza jurídica de ação, mas também através do que eu acabei de falar para vocês, do pedido contraposto, nos casos em que for admitido pela lei. É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que for... É o que ocorre, por exemplo, nas chamadas ações dúplices. Beleza? Anotou aí? Então vamos embora. Queridão, questão agora 576 de 800, a número 16 de hoje. Constitui exceção ao princípio da demanda a iniciativa oficial que permite ao juiz de ofício instaurar o processo, como no caso da herança jacente. Questão verdadeira ou falsa? Essa eu já falei para você através da outra questão. Fala a verdade. Questão? Não estou ouvindo, queridão. Questão? Isso, verdadeira. Realmente, é uma exceção ao princípio da demanda. Aquela iniciativa oficial que permite ao juiz de ofício instaurar o processo, como no caso da herança jacente. Questão verdadeira. Questão 577. Na sistemática do Código de Processo Civil, a petição inicial, onde o autor formula a pretensão, é considerado um instrumento da demanda, cujo teor delimita o objeto do litígio e fixa os parâmetros da atividade jurisdicional da decisão, obedecendo a outro princípio, o da adstrição ou da congruência. Essa questão não só está certa, como você deve memorizá-la para dizer para a pessoa que você ama. Fala a verdade. Questão linda. Na sistemática do CPC, a petição inicial é onde o autor, sem dúvida, formula a pretensão. E é considerado um instrumento da demanda, cujo teor delimita o objeto do litígio e fixa os parâmetros da atividade jurisdicional da decisão, obedecendo a outro princípio, da adstrição ou congruência. Coisa linda, né, gente? Questão verdadeiríssima. Ok? Então vamos embora. Questão 578 já é a número 18 de hoje. Olha só, nas questões de ordem pública, essa é boa, hein? Essa é boa. Queridão, tô sentindo que essa vai cair na prova do Rio de Janeiro. Se liga no movimento, queridão. Olha as vibrações, se liga. Nas questões de ordem pública, onde incide o princípio inquisitório, não prevalece o princípio da demanda e ao juiz é permitido o exame de ofício. Que tal? Nas questões de ordem pública, onde incide o princípio inquisitório, não prevalece o princípio da demanda e ao juiz é permitido o exame de ofício. Questão verdadeira. Questão verdadeira. Cuidado, olha só, gente, a exceção já está aí na sua mão. Nas questões de ordem pública, onde incide o princípio do inquisitório, questão de ordem pública, princípio inquisitório, não vai prevalecer o princípio muito conhecido que nós já temos falado aqui, da demanda. E aí o juiz pode fazer o exame de ofício. Perfeito, questão verdadeiríssima. Fica ligado porque isso pode aparecer na sua prova do Rio de Janeiro. Beleza? Ok? Então vamos embora. Agora, questão 579. Não ocorre, olha só, não ocorre julgamento ultra ou extra petita, e por isso não ofende o princípio da demanda, dispor na sentença sobre prestações periódicas vencidas após propositura da ação, ou sobre juros legais. Essa aqui é linda, hein? Daria para falar ainda dos honorários advocatícios, mesmo que não tivessem sido pedidos. Gente, realmente, questão verdadeiríssima. Não vai ocorrer julgamento ultra ou extra petita, e por isso não ofende o princípio da demanda, dispor da sentença sobre prestações periódicas vencidas após a propositura da ação ou sobre juros legais. Perfeito, querido? Até porque essas prestações vencidas e esses juros legais constituem aquilo que se convencionou chamar de pedidos
em pedidos implícitos. Perfeito? Ou seja, de prestações ou providências, dizem os autores aqui, que o juiz pode incluir na sentença sem que tenha havido manifestação expressa do autor. Outros exemplos, dizem os autores aqui, são a multa diária nas obrigações de fazer e não fazer, o ônus da sucumbência e correção monetária. Perfeito? Se ligou no movimento? E vamos agora para a última questão de hoje. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para você. Tá chegando a hora, queridão, tá chegando a hora. No dia 20 de maio, um dia antes, portanto, da prova do Rio de Janeiro, lá no Hotel Prodigy, das 9 da manhã até as 18, eu e o professor Eliésio vamos corrigir mais de 150 questões para garantir a sua aprovação no concurso do Rio de Janeiro. Queridão, eu tenho certeza que nós vamos passar por inúmeras questões que vão cair no seu concurso no dia 21. Com certeza vai ser a forma mais fantástica de você revisar o conteúdo na véspera da prova. Você sabe que a CETO cobra muitas questões de texto seco e eu vou levar questões desse nível para fazer você acertar questões no dia 21, de maio, né, Paulo? De maio. Beleza? Se você quiser garantir a sua vaga, ó, ainda tem umas pouquíssimas vagas. Queridão, se você quiser garantir, você faz o seguinte, ó, você vai mandar um zap para mim agora, 61 8603 4545. De novo, 61 8603 4545. Queridão, vai ser legal. Provavelmente vai ter gente de quase todos os estados da federação. Só que eu contei aqui, nós já temos pessoas de pelo menos uns 10 estados da federação. E, quem sabe, você não vai ser mais um. Vamos lá? Tenta aí, manda um zap para mim e vê se ainda tem vaga. Vamos agora para a questão 580 de 800. Aqui, ó, se liga. Prova do Ministério Público Mato Grosso do Sul 2013, feita pela FADENS. O princípio processual da congruência ou da distrição está diretamente ligado ao princípio do contraditório. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Verdadeira. Tem relação, Paulo? Tem. O princípio da congruência ou da distrição, já disse a você, ele impõe que o juiz se manifeste sobre aquilo que foi exposto a ele pelas partes, ok? E o juiz só pode se manifestar, segundo esse princípio, sobre aquilo que foi debatido no processo. Então, naturalmente, isso respeita o princípio do contraditório. Na medida em que o juiz não poderia, solta pegando aqui na minha cara, na medida em que o juiz não poderia se manifestar sobre algo em relação sobre alguma coisa em relação a qual as partes não têm oportunidade de contradizer o que foi dito. Então, veja, se pelo princípio da congruência ou da distrição, o juiz é obrigado a se manifestar apenas sobre aquilo que lhe foi explanado, certamente o princípio do contraditório está sendo respeitado, na medida em que eu não vou ter o juiz falando sobre algo que eu não tive oportunidade de falar. Perfeito? Se ligou, queridão? Então, essa foi a questão 580, a última questão de hoje, e vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. E a dica de hoje, queridão, é a seguinte. Grava aí pra você. Grava, porque essa eu carrego quase todos os dias da minha vida. Olha só. Anota. O jogo só acaba quando termina. Anota aí. O jogo só acaba quando termina. E eu vou terminar melhor do que comecei. E eu vou começar melhor do que eu comecei. Anota aí. O jogo só acaba quando termina. E eu vou terminar melhor do que eu comecei. Querido, não interessa como você começou. Inclusive se você começou bem. Tem gente que começa bem pra caralho. Tem gente que começa muito bem, mas depois para no meio do caminho. Não interessa como você começou. O jogo só acaba quando termina. Você começou estudando 5 horas, 6 horas e depois parou. Não adianta. E também, querido, não interessa se você começou ruim pra cacete, sem motivação, sem acreditar que iria passar, sem estudar 1 hora por dia. O que interessa é como você vai terminar. E, queridão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você está proibido de chegar desanimado na prova do Rio de Janeiro. Não interessa o que lhe aconteceu. Você vai chegar lá com a convicção que vai passar. Você vai chegar lá com a convicção que vai fazer acontecer. Eu fico vendo aí dentro dos grupos as pessoas se preocupando com qual vai ser a nota de corte. Tudo bem, é uma preocupação razoável.
mas você tem que se preocupar mais com o seu desempenho. Você tem que se preocupar mais com aquilo que você vai fazer. Você tem que acreditar que você vai chegar lá naquela prova e vai arregaçar. Queridão, isso garante que você vai passar? Lógico que não, meu irmão. Lógico que não, senão eu estaria vendendo essas palavras aqui nesse momento. Isso não garante. Agora, queridão, eu tenho certeza, garanto que você vai chegar e vai dar o seu melhor. Garanto que você vai chegar e você vai fazer tudo que é necessário. E você não vai entrar no processo de autossabotagem. Porque quando você não acredita, você já está se autossabotando. Porque se você pensa que pode ou que não pode, como diz Henry Ford, você está certo. Então, é muito melhor ir para a prova acreditando que vai dar certo, acreditando que você vai fazer acontecer, acreditando que você pode mais, acreditando que você vai realizar, acreditando que nada é impossível para aquele que se determinou fazer com fé alguma coisa, acreditando que tudo você pode naquele que fortalece, acreditando que você é o melhor de Deus, acreditando que você veio para fazer acontecer. Perfeito, queridão? Então veja, lembre-se daquela frase que eu sempre digo por aqui: quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será inevitável. Perfeito, queridão? Então é isso aí, beijo no seu coração. E eu queria deixar um recadinho. Na próxima terça-feira, eu vou abrir as inscrições para o meu programa de preparação para concurso público e para a vida, chamado Tropa da Aprovação. Tropa da Aprovação é um jeito fora da caixa, rápido, muito divertido e garantido para passar em qualquer concurso do país. E se você quiser fazer parte da minha turma seleta, eu só monto essa turma de 6 em 6 meses. Se você quiser fazer parte dessa turma que tem uma mentalidade diferente, você vai fazer o seguinte: você vai mandar um zap para mim e falar: Paulo, eu quero mais informações sobre o Tropa da Aprovação. Querido, as inscrições só vão abrir dia 16, beleza? Às 8 da manhã. Já tem pessoas que garantiram vaga com mais de uma semana de antecedência. Você não está entendendo? Tropa da Aprovação é uma coisa totalmente diferenciada que você vai levar por toda a sua vida. Você pode ter 100 anos que você vai levar os ensinamentos que eu vou colocar lá dentro do Tropa da Aprovação. É o Tropa 3.0, um programa testado e aprovado por vários primeiros lugares. Perfeito? Beijo no coração, tamo junto.